Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática. Você que é do terceiro termo do EJA, do Ensino Fundamental 2. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é a potenciação. Vamos dar uma olhadinha nessa habilidade aí? Vamos lá? Então a nossa habilidade, né, hoje, matemática, terceiro termo do EJA, Ensino Fundamental 2. Temos como habilidade uma habilidade do oitavo ano. EF 08MA01, que é efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. E o objeto de conhecimento é a notação científica. Nós vamos começar falando um pouquinho primeiro a respeito das propriedades da potenciação, para que assim, ao final, a gente possa falar também um pouquinho sobre essa ideia de notação científica. Mas primeiro, vamos nos embasar, né? Preparar toda essa ideia de propriedades da potenciação, para que assim a gente possa entrar aí com mais propriedade, vamos dizer assim, dentro da ideia de notação científica. Bom, vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos entender, né? Vamos relembrar do que se trata a potenciação, né? Então, como está escrito no texto, né? Vamos relembrar? Vamos relembrar, né? Então, olha só. Observe atentamente a representação das potências a seguir. Então, nós temos aqui um quadradinho, né? Ele está aí numa cor bege, né? Uma cor creme, né? E ela está dividida em 9 pedacinhos. E a gente percebe que esse quadrado, que está dividido em 9 partes iguais, ele tem 3 de base, né? Ele tem uma base com 3 quadradinhos. Opa, muito forte aqui, né? Ele tem 3 quadradinhos aqui, né? E ele tem também 3 quadradinhos de altura, né? Então, ele é um quadradinho de 3 por 3, né? E aí a gente percebe, né, que o resultado é igual a 9, porque é igual a 3 vezes 3, né? E aí, esse 3 vezes 3, nós representamos através da potenciação da seguinte forma. 3 elevado a 2, né? E é uma coisa muito interessante essa notação, né? Preste bastante atenção, que é interessante a gente falar sobre isso. Quando nós falamos da potenciação e fazemos aí a ideia do 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao quadrado, o que nós temos nessa representação? Nós temos uma base que é o 3, né? Que nós temos aqui, a basezinha 3. Essa base 3 é o número que vai se repetir, né? Você deve lembrar muito bem, né? Como é que funciona essa ideia da potenciação. E esse número, que é o expoente que nós chamamos, o 2, ele vai dizer para a gente quantas vezes esse 3 vai se automultiplicar, vamos dizer assim, né? Falando de uma forma bem simplificada, né? Então, 3 elevado ao quadrado. Deu para perceber por que a gente chama de 3 elevado ao quadrado? Porque ele é, na verdade, a forma mais prática de calcular a área do quadrado, né? A gente pega a base vezes a altura, como os dois valores são iguais, a gente acaba entrando nessa ideia da potenciação. E a potenciação nada mais é do que uma forma, né, especial de representar a multiplicação. A potenciação é uma multiplicação em que todos os fatores possuem o mesmo valor. Então nós criamos aí, né, nós representamos essa multiplicação dessa forma, colocando a base, que é o número que vai se multiplicar, e o expoente dizendo quantas vezes esse número vai se automultiplicar. Beleza? Dá uma olhadinha aqui no outro quadradinho azul que nós temos aqui, ó. Ele está dividido aí em 4 partes iguais. E da mesma forma que aconteceu com o quadradinho com base 3, né? Aconteceu também com esse quadradinho, né? Só que esse quadrado aqui, ele tem uma base igual a 2, né? Ele é 2 assim. E de altura, né? Vamos ver onde que eu vou escrever isso. Aí, muito bem. Ele é 2 também, né? Então, ele é 2 por 2. Quando a gente faz a multiplicação disso aqui, através de uma configuração retangular, a gente vai acabar fazendo 2 vezes 2, que é igual a 4, né? E a representação disso na potenciação seria 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 com expoente 2. Esse expoente 2 aí está querendo dizer que o 2 está se automultiplicando 2 vezes. Agora, presta atenção numa coisa que é muito interessante. Talvez
esse 2 elevado ao quadrado, esse 2 elevado a 2, não seja dos melhores exemplos, né? Então, por isso eu quero chamar a sua atenção. Quando nós fazemos 2 elevado ao quadrado, não é que nós estamos fazendo 2 mais o 2. Não é nada disso, tá? Não é 2 mais 2. Está querendo dizer que esse 2 está se automultiplicando duas vezes. Perceba que no 3 elevado ao quadrado, eu fiz o 3 vezes o 3. Se eu tivesse, por exemplo, um 2 elevado à quinta potência, eu ia fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Olha lá, o 2 se automultiplicando 5 vezes. Então a gente escreveria isso, vou até escrever aqui no cantinho, ó, 2 elevado à quinta potência, né? Opa, ficou parecendo um 6 aí, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui, né? Para não confundir você depois, né? Muito bem. Então, ó, 2 elevado à quinta potência, que vai ser igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então tá aí, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, só para ficar mais claro, né? Muito bem. Perceba que temos a representação geométrica e também a representação de uma potência, ainda cabendo a algébrica, na forma a elevado a n. Esse n aqui quer dizer que é um valor que é desconhecido, mas a gente está trabalhando com os números inteiros, né? E a gente percebe que nós temos aqui uma reticências, né, dizendo que esse a vai se repetir aí quantas vezes valer o n. Muito bem, muito fácil, muito tranquilo, né? Só para a gente recordar. Vamos lá. O que nós temos mais para hoje, né? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Na nossa primeira atividade, ó. O que nós temos, ó? Observe atentamente a representação dos cubos a seguir. Então nós temos a figura 1, que é um cubo, né? E esse cubo ele é dividido em apenas uma parte, ele tem uma base igual a 1, a altura igual a 1 e a largura igual a 1, né? Na figura 2, nós temos um outro cubo, só que agora esse outro cubo ele tem 2 de base, 2 de altura e 2 de profundidade, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2. E a figura 3, nós temos também um cubo que é 3 vezes 3 vezes 3, né? Porque ele tem 3 dimensões. Vale lembrar nesse caso aqui que nós estamos trabalhando com uma ideia de volume. Quando nós trabalhamos com a ideia de volume, nós trabalhamos neste caso, né, que é um cubo, a gente calcula o volume desse cubo multiplicando as 3 dimensões desse cubo. Tem que prestar muita atenção nisso daí, porque a gente está retomando aí uma ideia de geometria, certo? Muito bem. O que diz a comanda da nossa questão? Seguindo a mesma lógica da representação dos 3 primeiros cubos, descreva quantos cubinhos formam a figura 4 e 5. Para ficar bem mais ilustrado, eu vou redesenhar para vocês aí esses 3 primeiros cubos que foram apresentados aí. Olha só. Então, olha só. Eu tenho a figura 1, a figura 2 e a figura 3, que estão aí pintadinhos aí de laranja, né? Vamos dizer assim, cor de abóbora, né? Então, a gente percebe que a figura 1, o cálculo dele vai ser 1 vezes 1 vezes 1, né? Que é igual a 1, né? Porque o número 1 ele é elemento neutro na multiplicação, né? Então, quando ele se automultiplica, ele acaba ficando o próprio número 1. Já na figura 2, a gente percebe que nós estamos fazendo 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, né? Então, é cumulativo, né? Perceba que é cumulativo. Quando nós pensamos aí na figura 3, ó, a figura 3 ele tem 3 de assim, como diz a criançada, né? 3 de assim, que é a altura, e 3 de profundidade, né? Por isso que nós estamos fazendo aí 3 vezes 3 vezes 3, para ver com quantos cubinhos é formado esse cubo maior, que deu igual a 27, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Uma coisa que é legal falar também é que perceba que a gente representou por figura essa potência através de um cubo, né? E é por isso que nós chamamos, né? Que toda vez que o número está elevado ao expoente 3, nós falamos que ele está elevado ao cubo. Porque é a mesma forma que nós utilizamos para calcular o volume do cubo, né? Olha só,
pam, parará, olha só, né? Explosão mental aí, né? Só para a gente relacionar essa ideia aí do cubo, né? Por que que chama de elevado ao cubo? Porque é a mesma forma que nós utilizamos para calcular o volume de um cubo, né? Já que o cubo tem 3 arestas, né? Que são essas linhas que formam, que representam as dimensões do cubo com o mesmo valor, tá? Agora, responda pra gente aí, ó. A figura 4 e a figura 5 é formada por quantos cubinhos? Vou dar para vocês 3 minutinhos e a gente volta já. Voltamos aí, né? Você viu como é fácil? É muito tranquilo, basta fazer a multiplicação. No caso da figura 4, né? Como ela é a figura 4, a gente começou com a figura 1 com base 1, então a figura 4 vai ter base 4, né? Então nós vamos fazer 4 vezes 4 vezes 4. Vamos ver isso? Vamos lá, então? Então, ó, figura 4, são 64 cubinhos, né? É um 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 vai dar para a gente aí o total de 64 cubinhos. Na figura 5, tem base 5, então nós vamos fazer 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Então nós temos aí um 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Muito, muito, muito fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide? Olha só. A gente acabou de calcular o 13 elevado ao cubo, e nós chegamos aí num resultado de 27. Perceba que na nossa tela agora, nós só temos aí base 3 também, né? Então nós temos 13 elevado à quarta,
3 elevado à quinta, 3 elevado à sexta e 3 elevado à sétima, né? Esse daqui, gente, eu vou fazer com vocês porque eu tenho certeza que vocês já entenderam essa ideia, né? Na primeira, nós vamos fazer o 3 se automultiplicando 4 vezes, né? Então, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Que vai dar quanto, hein? Olha lá, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Ó, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, tá? No exercício anterior, nós fizemos essa parte aqui, ó, e já tinha dado 27, né? E aí, para chegar no 81, a gente faz o 27 vezes o 3, né? Que acabou chegando no 81. E isso é muito interessante, porque quando nós chegamos aí no B, a gente percebe que o expoente aumenta somente uma unidade, né? Então, ao invés de fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu pego o resultado anterior e multiplico por 3 de novo, né? Fica muito mais fácil de fazer, ó. Então, ó, 3 vezes 81, 243. A mesma coisa a gente faz no C, ó. Pegamos o 243, como está aumentando somente uma unidade, né? Multiplicamos por 3 e temos aí o 729. Por fim, no 3 elevado à sétima, fazemos a mesma coisa. Pegamos aí o 727, multiplicamos pelo 3, né? E chegamos aí no 2187. Claro, né? Que se a gente estivesse trabalhando com cada uma dessas potências de forma isolada, a gente ia ter que pegar a mesma conta e fazer um por um, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, para poder chegar no 2187. E vai subir para você uma nota aí, ó. Dá uma olhadinha na notinha que vai subir na tela para vocês, ó. Olha lá, perceba que ao aumentar uma unidade no expoente, na prática, multiplicamos o resultado da potência anterior pelo valor da base, né? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Muito bacana, né? Olha só, temos outra propriedade que é muito interessante aí, que é o caso das potências com expoente inteiro, mas negativo. Tá vendo aqui, ó? Menos 2, ó. Tá vendo aí? O expoente é o menos 2. Como é que a gente faz para calcular quando é negativo, né? Quando é negativo, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, né? Vou até fazer aqui, abrir um parênteses aqui, literalmente falando, eu vou colocar um parênteses aqui só para informar para vocês que debaixo desse 2 aqui, ó, nós temos o 1, né? Então nós temos 2 sobre 1 elevado a menos 2. Por que eu estou mostrando esse 1 para vocês, pessoal? Porque quando nós temos o expoente negativo, é a mesma coisa que nós invertermos aqui, ó, 2 sobre 1, colocarmos o 1 sobre 2, né? Então, na prática, é como se nós fizéssemos assim, ó. Vou escrever aqui em cima, tá? Ó. Nós temos aqui, ó, o 2 sobre 1 elevado a menos 2, que vai ser igual ao quê? Eu vou inverter, muita força aqui na tela, né? Vou escrever de novo. Eu vou inverter tudo aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2 positivo, tá vendo aí, ó? E aí você percebe que aqui no nosso exemplo eu não elevei o 1 a 2, né? Porque 1 elevado a 2 é igual a 1 mesmo, né? Então, na prática, é como se a gente tivesse feito isso daqui, gente, ó. 1 ao quadrado, aliás, 1 sobre 2, perdão, vezes 1 sobre 2. E aí, como manda o figurino, a gente vai fazer 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Desculpa rabiscar aqui, mas eu achei que ia ser muito interessante mostrar isso para você, tá? Então é por isso que nós temos aqui, ó, 1/4, né? Abrindo aí a ideia completa, né? Quando nós pensamos no 5 elevado a menos 4, aqui também nós temos, ó, esse 1 aqui embaixo, né? Que ele está oculto, né? Mas ele existe, né? E esse menos 4 está elevando os dois valores, tanto do numerador quanto do denominador. E aí, o que vai acontecer? O 1 elevado à quarta vai ficar 1 mesmo, né? Então, por isso que ele fica paradinho e a gente acaba elevando somente o 5. 5 elevado à quarta, né? Que é igual a 625, né? Então, para calcularmos o resultado de uma potência com expoente negativo, fazemos a sua inversão opondo o sinal menos do expoente quando ela for descrita na forma de fração. É muito simples, né? Muito tranquilo. Basta inverter esse número, colocá-lo de ponta cabeça, né? Ou seja, o que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. E aí a gente inverte o sinal desse expoente e responde normalmente. Tá certo? Vamos experimentar? Vamos lá? Olha só. Resolva as potências a seguir. Eu vou dar para você 2 minutinhos e a gente volta já já.
E aí, conseguiu fazer? Tenho certeza que conseguiu, né? Ó, lembra, né? Esse 13 e esse 10 que estão como base nos dois exercícios, nós podemos escrevê-los, né? Primeiro o 3 como 3 sobre 1, né? Como na forma de fração. E o 10 a mesma coisa. Todas as vezes que vocês irem um número inteiro, né? E você quiser escrever uma forma de fração, basta colocar o tracinho da fração e o denominador igual a 1, né? Porque isso é o princípio fundamental da existência, né? Um número para existir, ele tem que estar no mínimo dividido aí em uma parte. Nenhum número é dividido em 0 partes, né? Então, o denominador dos números inteiros, todos eles é igual a 1. Isso é muito bacana. Então, vamos conferir a resposta? Olha lá, o 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 elevado a 3, né? E aí a gente eleva somente aí o denominador e vai ter 3 vezes 3 igual a 9. No B, né, ó, lá mostrando a multiplicação, né? No B nós temos aí 10 elevado a menos 3, nós vamos fazer 1 sobre 10 elevado a terceira, que vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Muito fácil, né? Olha lá, a multiplicação, né, sempre cumulativa, né? Legal. Vamos dar uma olhadinha agora, gente, nessa ideia aqui, ó, da atividade 4. Olha só que bacana isso, né? Já finalizando a nossa aula, né, que era onde nós queríamos chegar, né, ó. Resolva o produto das potências e expresse o resultado na forma decimal. Perceba que os dois números aí estão elevados a expoentes negativos. Então vai acontecer exatamente o que nós fizemos agora no exercício anterior. Esse 5 tem o 1 como denominador e o 10 também tem o 1 como denominador. E como está negativo, a gente vai inverter os dois aí depois que a gente vai fazer a nossa multiplicação. Vamos acompanhar? Vamos lá. Olha como é que ficou aí, ó. Dá uma olhadinha, ó. O 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado ao quadrado, né? 5 elevado ao quadrado é 25, então vai ficar 1 sobre 25, certo? O 10 elevado a menos 3, né, vai ser igual a 10 elevado a 1 sobre 10 elevado ao cubo, né? Que é igual do exercício anterior que a gente já viu, né? Então ficou lá 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000. Bom, agora nós vamos fazer a multiplicação, né? Espero que essa parte aqui você tenha entendido direitinho, porque é exatamente o que aconteceu no exercício anterior. Agora nós vamos multiplicar a parte de cima e a parte de baixo. Então nós vamos ter 1 vezes 1 é igual a 1, né? E 25 vezes 1000 é igual a 25.000. Dividindo 1 por 25.000,
nós vamos ter 0,00004, né? Que é igual a 4 vezes 10 elevado à quinta. Mas por que 10 elevado a menos 5? Porque é o seguinte, gente, ó, a gente eliminou todos os zeros anteriores e ficou só com 4, né? Que é esse 4 que está escrito aqui, tá certo? Vou apagar aqui para contar junto com você, tá? É claro que nós vamos ter outras oportunidades para falar sobre isso, né? E agora o que a gente vai pensar? A gente vai pensar nessa vírgula aqui. Como essa vírgula ela vai caminhar para a direita, a gente vai utilizar o expoente negativo, tá? Porque o número é menor que 1. Perceba que o resultado é menor que 1. Vamos contar as casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Porque é como se a nossa vírgula tivesse aqui e nós tivéssemos um zero aí. Por isso que é elevado a menos 5. Nós vamos ter aí uma próxima aula aí para aprofundar mais nessa ideia de notação científica, mas ficamos por aqui e essa aula foi especial porque você é especial, você brilha, é isso mesmo. Vai subir aí o QR Code para vocês avaliarem a nossa aula, avalie, mande suas sugestões, mande suas dúvidas também, que vai ser um prazer preparar uma aula maravilhosa para você, do jeito que você gostaria com a sua carinha. Um grande abraço para vocês, um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.